Vamos falar então aqui do filme, do oitavo filme, né? A gente entrou um pouquinho nele já, mas eu queria chamar a Ciri para falar se ele gosta ou não gosta desse filme e por que também, né, Ciri? Gosto bastante do filme, não é o meu preferido. É importante dizer que este oitavo filme, ainda que tenha o nome, né, de O Acerto Final, é parte 2, né, de um grande filme que tem o Acerto de Contas e o Acerto Final, um filme de 2023 e agora esse de 2025. E aí sim é necessário se assistir o filme de 2023 para entender o que acontece aqui, porque realmente é uma continuação muito linear dos acontecimentos e, né, embora o filme tem um desfecho bacana lá em 2023, mas você tem esse desfecho já com link do que vai acontecer e, assim, de todo o clímax do filme que ainda não aconteceu. E, assim, na minha fala anterior, a gente estava falando sobre a ideia de continuidade, de como é que o Macquarie traz isso. Então, nesses dois filmes, a gente vai ver muita coisa do que a gente já viu nos primeiros filmes. A gente vai ver essas cenas de abertura, onde acontece algo já... A gente vai ver principalmente a farsa. Eu acho que a farsa, sobretudo na questão da maquiagem, onde você tem a utilização daquelas máscaras, onde o Ethan Hunt ele se passa por outras pessoas, isso vai ser repetido em todos os filmes, né? O início do filme, onde você tem aquela missão que vai ser entregue a ele, se ele aceita ou não, dando aquele ar de tensão, já dando uma iniciação ao que vai acontecer naquele filme. Você tem também a parte das grandes fugas de carro, né, alucinantes pelas cidades, seja carro, seja moto. Então, todos esses elementos, eu acho que o Christopher McQuarrie ele conseguiu pontuar, né? Ou seja, nada passa ali como um mero detalhe. Ele dá tempo de tela para tudo isso que já ficou tão conhecido na franquia. E eu acho que nesses dois últimos filmes, como um grande projeto, a gente falou sobre a duração dos filmes, eu acho que o primeiro filme lá do Brian De Palma tem 1h50, e a gente vai terminar agora com esses últimos dois filmes com 2 horas, quase 3 horas de filme, né? Então, ou seja, a gente somando aí vai dar mais de 5 horas de filme, e ele realmente ele coloca tudo que ele podia colocar, né, de todo o universo que já foi criado de Missão Impossível nesses últimos dois filmes. Você tem vilões, subvilões. Eu acho até aqui que tem um grande problema, né? Eu gosto muito do filme, como já falei, mas o grande problema para mim é esse vilão abstrato, né? Nesses dois últimos filmes, o vilão se chama a Entidade, que é uma inteligência artificial. Está super em voga, eu acho que é muito importante o tema, mas não existe aqui como é que eu posso dizer, algo que a gente fique muito explícito e que a gente tenha medo que aconteça. A gente teve filmes onde explosões aconteceram, o Kremlin foi destruído, né? Bombas nucleares foram explodidas em diversas cidades, em filmes anteriores, e aqui isso não acontece. Isso aqui tem uma tensão que fica no ar, pode acontecer, mas nunca acontece. E isso, para mim, é um grande problema, é uma traição da expectativa, né? Uma subversão do que a gente espera de um filme como esse, onde nada de ruim ou de tão ruim acontece para depois a gente, claro, ter o Ethan Hunt como um salvador. Dito isso, eu acho muito interessante, não na forma como se repete, mas na forma como se constrói o mito Ethan Hunt. Né, isso a gente talvez vai falar mais um pouquinho lá para frente, quando a gente vai falar em relação a se existe realmente uma finalização do Missão Impossível ou não. Mas eu gosto como se cria aqui, como já vem sendo criado nos outros filmes do McQuarrie, mas aqui se estabelece de uma forma muito clara de que Ethan Hunt tem realmente uma mitologia por trás dele, né? Ele realmente digamos assim, um filme quase que um filme de super-herói, com grandes poderes, quase como um deus mesmo, de coisas que ele faz e que ninguém duvida. Quando eu falo ninguém, é ninguém do seu time, né? Aqueles personagens ali que fazem parte do seu time. Todos sabem muito bem que ele é capaz de que ele vai dar alguma solução. Soluções essas, às vezes mirabolantes, às vezes sem pé na cabeça, mas enfim, tem solução. E eu acredito também que o diretor ele traz muitos elementos criativos aqui para criar as cenas de tensão. A cena do submarino, não a parte que ele está na água, mas a parte que ele está dentro do submarino, eu acho que é muito inteligente como é feito,
né? Visualmente é muito bacana ver aquela água mudando de direção e ele tendo que enfrentar alguns desafios naquela cena de lá. Então, eu acho que tem muito elemento visual interessante para quem já está acostumado com o que vinha sendo feito. Eu acho que ele inova algumas coisas aqui. E a gente tem as façanhas de sempre, né, do Tom Cruise. É algo que a gente pode resgatar, né, lá do início do cinema, né, com Buster Keaton fazendo as suas próprias cenas, se colocando em risco, e a gente vem aqui Tom Cruise repetindo esse tipo de cinema, onde não costuma usar dublê, onde costuma fazer suas próprias cenas, pular de um prédio para o outro, ficar pendurado em avião. Então, eu acho que esses elementos estão todos inseridos nos dois últimos filmes, nesse último filme propriamente dito. Então, eu tenho certeza que quem gosta de Missão Impossível, é como o Eupídio falou, não existe filme ruim. Tem altos e baixos, mas aquele filme mais fraco do Missão Impossível está muito acima da régua. Bacana. Cid, um pouquinho sobre a tua fala aí, esse potencial do vilão que fica meio incerto, né, com a IA, por não existir a fisicalidade ou não existir muito clara qual é o tamanho da sua ameaça, apesar de que eles falam diversas vezes, a gente vê imageticamente os mísseis e quais países eles podem invadir. A ameaça ela é muito grande, isso aí eu acho que fica claro, mas ela não fica... Ela é muito grande, mas ela ainda é muito abstrata, tá? A gente ainda não tem ideia do que é o potencial da IA e o potencial de uma IA ganhando vida própria e invadindo todos os sistemas mundiais, né? A gente não tem essa ideia. A gente tem a ideia do que é um míssil caindo no Kremlin, a gente tem uma ideia do que é uma bomba nuclear caindo nos Estados Unidos, que eu acho que é o 4, não é isso? É o 4. E a gente tem ideia do que é uma bomba dentro do cérebro, que é o caso do 3. A gente tem ideia do que é uma ameaça de contaminação biológica mundial, é o caso do segundo, enfim. A gente tem ideia dessas ameaças nos outros com vilões físicos e que parece que traz desafios para o próprio Ethan Hunt que são impossíveis, daí o nome da franquia, e que ele vai lá e no último segundo ele consegue trazer. E aqui realmente isso fica meio obscuro, né? E aí, embora os desafios eles sejam muito bem colocados, e a gente sabe que, enfim, sem dar spoiler, mas a gente imagina o que é que tu vai fazer, a gente ainda assim consegue temer por ele. Mas assim, falando sobre o que eu acho do filme, principalmente desse oitavo, né? Eu sei que o oitavo ele tá muito interligado ao sétimo, que é o passado, mas eu achei esse aqui um dos mais fracos da franquia, se não o mais fraco, né? Primeiro, o excesso de dramatização do filme é extremamente incômodo. Eu tenho um exemplo aqui, tem vários exemplos, mas eu tenho um exemplo que dá para você comparar com outros filmes. Quando no quarto filme, o personagem... Aliás, quando no terceiro... Deixa eu lembrar agora se é o terceiro ou se é o quarto. É um dos dois, mas é o personagem de Jeremy Renner. Ele acaba de se encontrar com Ethan Hunt e eles estão lá na sala, né? Isso tá em, exato, o quarto filme. Isso está em todo o filme, né? Em todos os filmes da franquia. Em algum momento eles se reúnem para poder recalcular todo o plano e aí conseguir vencer o inimigo, tá? Vou colocar assim, de forma bem simples. E o personagem pergunta, assim, meio que se opõe a Ethan Hunt, né? Do plano dele. E aí ele fala, tem uma ideia melhor? Enfim, ele questiona que se tivesse uma ideia melhor ele faria e ele vai fazer aquilo que parece ser meio impossível, porque é a única solução que ele vê naquele momento. Isso acontece também nesse filme, que é no momento em que... não é spoiler, tá? Enfim. Tem um momento que Ethan Hunt elabora esse plano, e a personagem da Grace, que tá no anterior, pede para ele não fazer, e ele fala com toda a dramatização possível, toda a melancolia possível, que se ele tivesse uma forma de fazer melhor, ele faria. Se você comparar essas duas cenas, eu acho que dá o teor climático desse filme e do anterior e dos outros filmes da franquia. Fica um clima de fim do mundo muito grande aqui. E eu acho que toda essa melancolia, com o excesso de exposição, com o excesso de homenagens, que algumas são muito boas e outras eu acho que são totalmente desnecessárias, com excesso de flashback do filme anterior, inclusive, né? Tudo bem, o filme tem um intervalo de 2 anos entre um e outro, mas assim, isso acontece com vários outros filmes e ele não fica fazendo
todo esse flashback que o Missão Impossível 8 faz aqui do filme anterior, né? Inclusive é até incômodo. Para você ter ideia, o número de explicação, dramatização e flashback é tão grande que a primeira cena de ação efetiva ela acontece com 1 hora de filme. Isso para mim é um grande problema. É um filme, uma franquia que a partir do 4 é pensada para ter grandes sequências de ação e o enredo ser construído depois. Se um desses filmes tem a cena de ação só com 1 hora depois de filme, então quer dizer que eles estão apostando muita ficha na dramatização, no enredo e nessa melancolia que o filme está trazendo. Então, para mim, esse é o grande problema desse Missão Impossível. É a Missão Impossível que aposta muito mais no seu enredo, na construção da sua trama e na complicação e logo depois dessa complicação de sua trama, do que em suas cenas de ação, que são muito boas e que elas por si só já trariam, já deixariam o filme muito bom, deixariam o filme muito grande, né? E aí o filme eu acho que esse aqui cai muito justamente por conta disso. Mas eu acho assim, esse filme foi vendido, e está sendo vendido, como o último filme da franquia. Né? E eu acho que todo esse clima do filme, ele meio que vai corroborando, ou é proposital. Então, acho que essa dramatização... Assim, eu vi muita gente, muitos críticos comentando sobre alguns tipos de cenas e questionando o porquê delas estarem ali. De um personagem começa a falar alguma coisa, o outro personagem ali ele completa a ideia, que aí o terceiro personagem faz a complementação final. Cara, se você for assistir todos os filmes, em todos os filmes tem isso. Então não é nada de novo, né? Eu acho que o diretor fez foi incorporar uma ideia de finalização de história, e aí dentro desse clima, tudo é contado em um viés de término, sabe? Então, você vai ter realmente uma dramatização maior, você vai ter falas mais pausadas, um close no rosto, para que isso tudo se torne muito maior. Por exemplo, a trilha sonora. Isso é uma coisa que me incomoda no filme. A trilha sonora, o tempo todo, ela tem um ar triunfal. O tempo inteiro. E às vezes, ela realmente ela incomoda, ela passa do ponto, ela atrapalha o que a gente está assistindo. Né? O filme não precisaria ter isso o tempo inteiro. E eu acho que basicamente é isso que você estava falando, Hugo. Tem realmente esses excessos. Mas para mim esses excessos é proposital do diretor. Se dá certo ou não dá certo, aí realmente é uma outra discussão. Mas esses excessos eu acho que é proposital. Não foi uma falha. Não acabou saindo assim. Eu acho que o diretor quis colocar esse tipo de visão, quis colocar essa dramatização muito maior, né? Justamente nesse ar de que essa história vai acabar. Né? Então, sem dúvida a minha nenhuma. visão é essa. O filme não está no meu top 3. O filme não está no meu top 3, também não é o melhor da franquia para mim. Tá até longe disso, tá ali no meio. Mas, como a gente já cansou de falar, não existe filme ruim. Esse filme tem realmente problemas. Eu acho que tem um grande ato aí de que nada acontece, muita explicação. Eu acho que é bacana essa homenagem ao Tom Cruise. Eu acho que talvez seja até o Christopher McQuarrie prestando dizendo um obrigado ao Tom Cruise, dizendo um obrigado ao Tom Cruise, né, por ele ter colocado o diretor em voga, né? Então, provavelmente, se ele não dirigir mais, se não tiver mais nenhum Missão Impossível, vai ser um diretor que vai fazer outros filmes de ação, isso a gente não tem a menor dúvida. Então, eu acho que é isso, é um grande obrigado que o diretor faz ao Tom Cruise de fazer esse filme muito mais explicativo, muito mais cadenciado, dando tempo de tela para formar muita coisa. E acho que muito daquela minha fala de transformar o Ethan Hunt em um mito, né? Esse ser que é onipotente, que ele consegue fazer qualquer coisa. E um pouco sobre aquela questão do que você falou da IA, a cena, por exemplo, para mim, que me deixou muito mais tenso, com medo de dar errado, é a cena, por exemplo, do submarino. Né? Que ele tem um tempo o cara tá lá na profundeza do oceano, gelado, sem oxigênio, ele tem que subir tudo danado. Aquilo ali é muito mais tenso do que se a inteligência artificial vai conseguir dominar as ogivas nucleares de todos os países, né? Enfim, então é um pouco disso, né? Eu acho que o diretor, ele realmente ele faz de forma proposital todo esse ambiente melancólico, né, no início do filme.
Que é proposital, eu não tenho dúvida, né? Que o propósito é trazer essa melancolia do fim do mundo, meio fazendo um paralelo ali com o fim da franquia. Mas eu acho que é um problema no filme, né? Eu acho que em relação aos outros, os grandes acertos dos outros aqui, nesse caso, se tornam um problema. Mas eu queria chamar o Pírio também para falar um pouquinho sobre o que ele acha desse novo Missão Impossível. Eu vou seguir a fala de vocês, né? Eu vou acompanhar os relatores aqui, né? Ele é um filme que é, sem dúvida, um dos mais fracos da franquia, o que não diminui o que não diminui as qualidades do filme, porque a gente já falou que é uma franquia respeitável, né? E o filme, na minha opinião, ele funciona muito como um anexo, né, do outro filme. Dá aquela impressão. Quando começou-se a fazer esses dois filmes mais recentes, ou esses dois últimos filmes da franquia, a ideia é que os dois filmes seriam filmados ao mesmo tempo. Só que aí vieram aqueles problemas da greve, dos atores, greve, todas aquelas greves, aquelas discussões sobre IA, e aí acabou embananando. E, obviamente, tanto o custo do filme 7 quanto desse oitavo acabaram aumentando, né? O filme 7 ele tem uma construção muito similar e muito parecida com os outros filmes do Macaire em termos de ideia e de progressão. Esse filme realmente dá a impressão de que nós vamos ter que mudar essa receita, esse angu não está funcionando, coloca um pouco aqui de sal, joga uma pimenta no meio, vamos pôr um pimentão aqui, talvez a gente possa jogar uma carne, fazer aqui no Nordime a gente fala angu metido à besta, né? Porque você põe um angu, põe um pimentão e põe uma carne no meio, pega e fica metido, né? Então, aí vamos tentar consertar esse negócio enquanto está sendo elaborado, enquanto ele está sendo preparado. Não funciona. É um filme que realmente tem a própria concepção da IA. No filme 7º para o oitavo, assim, impressionante. No filme, no oitavo filme, aparece assim do tipo, está acontecendo isso. E a grande representação é aquele mapa onde ela vai dominando os arsenais nucleares, né? E o mapa está de uma cor e a partir do momento que a IA controla, muda. E aí você vai vendo Inglaterra, Europa, Rússia, não sei o que, fala assim, meu Deus, está chegando. Obviamente, o último vai ser, claro, o grande Estados Unidos da América, né? Então, ela começa com a pretensão de se tornar Skynet, ou talvez chegar perto do HAL, e no fundo acaba virando Alexa, praticamente, né? Dentro dessa ideia de um IA, desse maquinário. Mas volta de novo aquela questão, né? Novamente, vilões realmente na franquia Missão Impossível, eles não chegam a ser tão representativos, né? Então, e o filme sofre com isso, né? E esse oitavo filme sofre muito com isso, né? Na minha opinião, é isso. O filme acaba sendo muito um anexo do filme anterior. Então, ele perde o seu sentido dentro de tudo isso que vocês falaram, né? Essa necessidade em dramatizar determinadas questões, essa necessidade em que as pessoas têm que falar o quanto que elas foram que elas mudaram, o quanto que elas foram transformadas para a convivência com o Ita. O Ita virar e falar assim, eu não posso garantir que isso vai dar certo, mas você precisa confiar em mim, pelo menos mais uma vez, nem que seja pela última vez. E aí vamos todos confiar no Ita, né? E aí vai tendo essa sequência. Agora, tem personagens que são recorrentes na franquia, e aí a gente tem o Ving Rhames, né, que faz o hacker, que é talvez o coração da franquia. Ele é o Rhames é um ator grande, né? É um ator que se impõe pelo seu tamanho, pela sua voz, né? E mesmo assim, talvez ele seja mais representativo como aquele que traz as emoções e que sabe dizer o que deve ser dito no momento certo. Da mesma maneira, o Simon Pegg seria, assim, o lado irônico, engraçado da franquia. E o equilíbrio entre esses dois personagens, a partir do... O Rams está desde o início da franquia. E o Pegg, ele entra a partir do quarto filme. Então, esses dois personagens, eles conseguem trazer uma humanidade que, apesar de todos os problemas que a gente pode identificar nos filmes, esses percalços que tem, e principalmente no oitavo filme, eles são figuras muito
muito poderosas dentro dessa narrativa, sabe? Só fazer aqui um paralelo antes da gente falar sobre essa questão, é que eu falei só do que eu não gostava do filme, né? Eu queria falar um pouquinho do que eu gosto do filme. Por exemplo, eu gosto da melancolia, eu não gosto do exagero dela, assim como eu gosto das homenagens, o que eu não gosto é do exagero delas também. Tem uma homenagem, por exemplo, que em uma das cartas aparece uma data lá, 22 de maio de 1996. Essa data é o lançamento do primeiro filme, né? E aí ela tem outra conotação dentro do filme, mas assim, uma clara homenagem que eu achei muito bacana, assim como a que Cid já falou, que quando traz o personagem do primeiro filme, de uma forma ainda mais dramatizada novamente, mas aqui eu acho que funciona muito bem. Então eu acho que essas homenagens, e até talvez ali no começo, acho que na primeira meia hora, tem quase que um mini clipe, né? Uma homenagem assim mesmo, assim, um mini clipe de várias cenas dos outros filmes que eu acho muito, muito bonito, muito bem feito, assim, e para quem gosta da franquia, para quem assistiu tudo ao longo desses anos, é até um pouco emocionante, né? Saber que você está se despedindo dessa franquia que, de certa forma, marca um pouco também, né? Pelo menos da minha marca, minha cinefilia, e é bem, bem elaborada. E o que falar também das cenas de ação, que eu acho que são fantásticas também, né? A cena do submarino, que Cid citou, eu acho que é talvez a melhor cena de ação, mas tem um momento lá no filme, que está também presente nos outros, que é aquele aquele momento, últimos minutos, né, de se fazer algo, né? Aquele momento que tem que acontecer naquele exato espaço de tempo para que dê certo, né? Isso está também em vários outros filmes da franquia. E aqui, eu acho que o que fica mais marcante, tem alguns deles, não só um, mas o que fica mais marcante é que o personagem tem que colocar o dispositivo, tem que cortar um fio e retirar o dispositivo no espaço de 100 milissegundos. Ao mesmo tempo que isso acontece, ou antes disso acontecer, você tem 3 ações acontecendo ao mesmo tempo, né? Que a primeira é que o personagem do Benji, ele tá ensinando uma das personagens femininas a fazer uma espécie de cirurgia nele, e ao mesmo tempo ensinando a outra personagem, a Grace, a meio que operar lá o equipamento que vai salvar a humanidade, né? Então ele tá lá meio que desmaiando com um ferimento de bala, enquanto ele tem que ensinar as duas a fazer o mesmo, a fazer os procedimentos que é necessário. Tem outra cena acontecendo automaticamente, que envolve esse personagem do primeiro filme, que ele tentando desativar uma bomba, não é? E a terceira cena de ação que acontece concomitantemente é justamente a cena de perseguição de avião. Se vocês ficarem impressionados com a cena de perseguição de helicóptero que acontece no 5, ou é no 6? É no 6, que acontece no sexto. Aqui é uma perseguição de avião que, assim, eu não sei ao certo, mas essa cena foi bem perigosa, inclusive, né? Se alguém puder depois confirmar aí, por favor, confirme sobre essa cena de perseguição que o Tom Cruise faz. E essas 3 cenas juntas, intercalando na montagem, assim, eu acho que é os últimos 40 ou 50 minutos do filme, e é maravilhoso. É o que traz, o que eu estava esperando desde o início do filme, né? Infelizmente acontece só no final. E ali tem o puro suco do Missão Impossível e faz toda a experiência valer a pena. Apesar de ser o que eu menos gosto, como eu falei no começo, eu ainda gosto muito desse filme, né?